Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Roberta Astrologia. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você os trânsitos de novembro de 2023 para a gente entender o que está acontecendo no céu astrológico. Lembrando que a gente vem do mês de outubro, que astrologicamente foi muito importante, quando tivemos os dois últimos eclipses do ano. Um eclipse solar em Libra, que foi no dia 14 de outubro, abrindo um processo novo, o primeiro eclipse desde que os nodos mudaram para o eixo Áries-Libra. Eu vou deixar um card aqui em cima com um vídeo onde eu falo sobre isso, onde eu falo sobre esse eclipse solar. Recomendo que você assista, se você não assistiu ainda. E depois tivemos o último eclipse, né? O encerramento do capítulo Touro e Escorpião, que foi aberto lá em novembro de 2021. Então, esse eclipse lunar que aconteceu no dia 28 de outubro, no eixo Touro e Escorpião, a lua cheia de Touro, foi também um eclipse que fechou um capítulo muito importante que a gente já vem observando, já vem vivendo desde novembro de 2021. Esse eclipse, inclusive, de Touro, essa lua cheia de Touro, é como se fosse, né? Como os nodos já trocaram para o eixo Áries-Libra, mas o último eclipse é como se fosse aquela passagem final, assim, de agora encerrou de fato esse capítulo. É como se a gente estivesse assistindo uma série, né? A gente está assistindo ali uma série, acompanhando ela há bastante tempo já, 1 ano e meio, assim, está na terceira, quarta temporada, enfim. E aí a gente acha que assistiu o último episódio, e aí depois tem mais um bônus, né? A gente achou que a série tinha terminado de um jeito, e de repente vem um final inesperado, um final que a gente não estava aguardando. De repente o nosso personagem favorito da série a gente descobre que não era aquilo que a gente imaginava, ou que ele morre, enfim, é como se tivesse um finalzinho inesperado que não estava previsto. E esse foi o eclipse que aconteceu agora no dia 28 de outubro, que foi a lua cheia de Touro. Esse eclipse da lua cheia de Touro, ele teve uma marca muito importante no céu astrológico. É a partir dele que eu vou começar a trazer já os trânsitos de novembro. Por isso que eu estou trazendo aqui, né, essa questão dos eclipses antes de entrar em novembro propriamente dito. Por quê? Esse eclipse da lua cheia de Touro, a gente tinha a lua em Touro, fazendo oposição ao Sol em Escorpião, com Marte em Escorpião, com Mercúrio em Escorpião, e a Lua em Touro ainda conectada com Júpiter em Touro retrógrado. Então, a gente teve aquele cabo de guerra no céu astrológico, uma força muito forte para Escorpião, para a área de Escorpião do seu mapa, porque Marte está em Escorpião, então tem uma posição de força, e ao mesmo tempo a Lua também em Touro, ela está numa posição de dignidade, então também estava uma lua forte. Então, um cabo de guerra esticado ao máximo, envolvendo um eixo de controle e poder, que é o eixo Touro-Escorpião, dois signos fixos, dois signos que operam através da resistência, porém, Escorpião, ele está mais ligado à questão de sobrevivência, no sentido de fazer aquilo que precisa ser feito para sobreviver, para, né, para renascer, para viver, enquanto o touro está mais ligado aos recursos que a gente precisa para a nossa sobrevivência, mas são dois signos ligados a questões de sobrevivência, sim, sendo que uma das atribuições, uma das correlações do Sol são as figuras de autoridade, que nesse mapa do eclipse estão conectadas a Marte, fazendo oposição à Lua, fazendo oposição a Júpiter e ainda conectado, né, com a questão de Mercúrio. Então, foi um mapa bem tenso dessa Lua cheia de Touro, esse eclipse, e é um mapa que ele ainda vai se desenvolver, a gente ainda vai entender o desenvolvimento, né, desse eclipse por um processo de mais ou menos 6 meses. Ele abriu uma porteira importante, né? Dentro desse passo que a gente vai agora entender, que ainda desemboca no mês de novembro e ainda vai ter reflexos nos próximos meses. Além disso, no dia seguinte a esse eclipse, no dia 29 de outubro, a gente teve a conjunção exata de Mercúrio com Marte. Mercúrio, né, que está conectado ali junto ao Sol em Escorpião, Mercúrio em Escorpião, Sol em Escorpião. Mercúrio ele se afastou do Sol, foi se afastando do Sol, foi seguindo o seu caminho, foi caminhando no seu passo e se aproximando de Marte. E a conjunção exata de Mercúrio e Marte aconteceu no dia 29 de outubro.
Além disso, né, essa conjunção Mercúrio-Marte, né, fez a oposição a Júpiter retrógrado em Touro. Então, importante você já ir percebendo essas questões, porque é a partir delas que eu vou trazer agora os trânsitos de novembro para você. É uma continuidade, é um processo. A gente vai ter momentos de melhora e de piora no mês de novembro, mas a marca de novembro, ela vai carregar essa tensão que já existe desde outubro, ok? Mas antes, deixa eu me apresentar, não me apresentei ainda. Meu nome é Roberta Pinto, eu sou astróloga, sou jornalista e pós-graduada em psicologia analítica. Eu acredito muito que o conhecimento tem o poder de transformar a sua vida. E essa é a minha intenção aqui no canal Roberta Astrologia, é compartilhar conhecimento sobre essas lentes, sobre a ótica, né, da astrologia, da mitologia, da psicologia, da alquimia, sempre também fazendo uma relação com cultura, com cinema, com arte. Esse canal é feito para você. Aproveita, te inscreve, depois curta esse vídeo, compartilhe também com seus amigos que gostam desses temas e vamos aos poucos criando uma comunidade aqui, não só astrológica, mas uma comunidade que se conecta através dessa sede de conhecimento, dessa vontade de conhecer e de aprender cada vez mais. Essa é a minha intenção com o canal. Seja muito bem-vindo aqui, é bom ter você aqui comigo também. Tá bom? Então eu vou compartilhar a minha tela só para mostrar para vocês, né, os trânsitos do mês. Bom, deixa eu só abrir aqui. Bom, então, né, lembrando aquilo que eu já tinha dito antes ali, que a gente vem de um momento tenso, a gente vem de um momento, né, que ainda vamos entender os desdobramentos dele, mas novembro acaba sendo tendo uma certa continuidade. Então, a gente já abre, né, o mês de novembro, primeiro trânsito que a gente vai ter mais significativo, desculpa, é esse Sol fazendo uma oposição a Júpiter. Lembra que, né, no passo dos planetas, o Sol ele é mais lento que Mercúrio. Então, Mercúrio já tocou esse Júpiter por oposição, né? E Mercúrio estava coladinho em Marte. Essa oposição de Mercúrio e Marte com Júpiter aconteceu agora entre o dia 29 e o dia 30 de outubro. Estou gravando esse vídeo hoje no dia 31 de outubro, Halloween, né? Mas essa oposição, Mercúrio e Marte já se encontraram com Júpiter por oposição. Agora é o Sol que vai se encontrar com Júpiter no dia 3 de novembro. Bom, e o que o Sol é? Aqui eu estou falando mais sobre uma perspectiva de astrologia mais mundana, estou falando dos trânsitos de uma maneira mais geral, que a gente pode esperar, né, em relação a notícias, no nosso dia a dia, porque nós não estamos desconectados do coletivo. Eu não sei o mapa de todo mundo que está me assistindo, se eu soubesse o mapa de todo mundo que estava assistindo, eu poderia falar, para você pode ser uma questão ligada à carreira, para você pode ser uma questão ligada à família, mas isso só tendo o mapa, só tendo o seu mapa para saber o que significa para você. Por isso eu vou trazer aqui uma perspectiva mais coletiva, sim, tá? Dessa análise de trânsitos. Se você quer saber o que significa para você, é bom você fazer o seu mapa e aí, né, a gente consegue compreender o que significa, né, o Sol no seu mapa, onde é que você tem esse Júpiter que está passando por Touro, e a gente consegue entender também o que está em desenvolvimento no seu mapa, porque o seu mapa é um organismo vivo que está em desenvolvimento. Aqui eu vou falar de maneira mais geral e coletiva, ok? Estamos alinhados? Então, o Sol, oposição a Júpiter, né? O Sol está em Escorpião, e o Sol significa, dentro da astrologia, né, nos princípios da correspondência, a figuras de autoridade, a grandes líderes, a reis, presidentes, todas as pessoas que têm uma certa autoridade né, sobre nós, sobre a gente, são personificadas pelo Sol. O Sol também representa a figura paterna, é uma das representações da figura paterna, e esse Sol está em Escorpião conectado a Marte. Lembra que Sol e Marte estão juntinhos, né? E Marte, uma das representações de Marte, eu vou deixar um card aqui de um vídeo que eu falo que é tudo sobre Marte, né? Marte, uma das representações de Marte é a guerra, é a luta, é a batalha,
a questão militar, brigas, desentendimentos, a guerra está conectada a Marte. Então, o Sol, que é a figura de autoridade, ou as figuras de autoridade, as figuras de poder, estão conectadas, estão coladinhas, estão juntinhas a Marte, estão sendo comandadas, né? O Sol está em Escorpião, ele está sendo comandado por esse Marte, que também está em Escorpião. Então, o Sol está representando isso aqui, né? Coletivamente falando. E está fazendo oposição a Júpiter que está em Touro, e Júpiter está retrógrado em Touro. E Touro é um signo, lembra que eu falei antes, ligado à subsistência, ligado à questão da terra, ligado ao que a gente precisa para preservação da vida, os nossos recursos naturais. Estou falando agora de maneira coletiva. Os nossos recursos naturais, os recursos que a gente precisa, inclusive os recursos financeiros que a gente precisa para dar uma continuidade à nossa subsistência, à nossa sobrevivência. E o Sol está se opondo a isso. O Sol está fazendo uma oposição a Júpiter. Então, aqui a gente pode ter uma certa, até vou pegar aqui exatamente o que eu anotei, a gente pode ter aquela sensação de Touro buscando a questão da estabilidade, da subsistência, está retrógrado, é uma questão que não é nova para nós, a gente já está vendo uma mudança muito nessa questão do padrão, né, dos nossos recursos, inclusive financeiros, desde 2020, quando Urano entrou em Touro, então a gente já está com algumas mudanças bem fortes e ativas nesse sentido, e agora é como se a gente olhasse, né, e pensasse como que eu posso estabilizar isso, como que eu posso trazer o básico, como que eu posso ter o fundamental na minha vida, como que eu posso ter as minhas necessidades atendidas, as minhas necessidades de subsistência, lembrando que aqui é uma questão de subsistência, de sobrevivência, como que eu posso ter isso, né? Lembra que uma oposição, ela traz uma visibilidade para as coisas, é um cabo de guerra, sim, é um cabo de tensão entre os dois planetas, mas o Sol está trazendo visibilidade para as nossas questões de Júpiter em Touro, sobre essas questões de subsistência. Como que eu posso ter isso atendido se o Sol, que é a figura de autoridade, digamos assim, está fazendo uma oposição a isso? Está fazendo justamente o oposto com Marte. Como que a gente pode sobreviver ou como que a gente vai viver se o mundo caminhar para um conflito de proporções cada vez maiores, se essa violência que está acontecendo no Oriente Médio entrar numa escala global e mundial, como que nós vamos sobreviver? De que forma nós vamos sobreviver? Temos os recursos necessários para a sobrevivência? Como que eu posso estar tranquila com a questão dos meus recursos se eu vejo que tem pessoas que não têm recurso nenhum nesse momento do tempo? Entende? Então, essa pode ser uma das questões conectadas a essa relação, né? Essa relação do Sol fazendo oposição a Júpiter. Bom, daí a gente tem Saturno, né, entrando no movimento direto já no dia 4 de novembro. Saturno está retrógrado em Peixes desde o dia 17 de junho, então agora ele vai voltar, né, para o seu movimento direto, ele está já ganhando força, no dia 4 de novembro ele volta para o movimento direto, ganha velocidade, e o que acontece, né? Ele parte daquele grau aonde ele parou, né? Lá no início. E ele está lá no início de Peixes, né? Ele voltou lá para aqueles graus que ele estava em março, quando ele ingressou em Peixes. Então, todas essas questões ligadas a Saturno e Saturno em Peixes, elas vão voltar para um processo de revisão. Além disso, né, a gente tem que pensar o seguinte: Saturno ele é um planeta de natureza maléfica, né, conceitualmente falando dentro da astrologia. Vou deixar também aqui o card onde eu falo sobre Saturno, é um vídeo que eu recomendo que você assista. Saturno está conectado a Peixes, um signo de água, e Marte, que é o outro planeta maléfico, né? Os dois planetas de natureza maléfica, que são Marte e Saturno, também está ligado a um signo de água, que é Escorpião. Bom, então Saturno e Marte ligados a signos de água, a gente pode ter questões envolvendo água nos próximos meses, inundações,
tempestades, fenômenos da natureza que se intensificam cada vez mais fortes, a questão da água também em relação à subsistência, escassez de água em alguns lugares e excesso de água em outros. São questões que podem começar a vir à tona com Saturno voltando para o movimento direto e se conectando com Marte, que está em Escorpião. São dois maléficos que estão em signos de água, então a gente pode esperar que essas questões, né, apareçam cada vez mais nas notícias nos próximos dias, nas próximas semanas. Bom, daí a gente tem no dia 8 de novembro, Vênus ingressando num dos seus domicílios em Libra, aí é quase como se fosse aquele alento, né? Não fiz o vídeo de Vênus ainda, tem um vídeo geral aqui de Vênus que eu vou deixar o card para você também. Estou preparando um vídeo com mais informação, né, com mais conhecimento sobre Vênus, mas é como se fosse aquele momento de respiro numa semana muito ruim, numa semana muito tensa, de últimas semanas, né, desde outubro, a gente está com semanas muito tensas no céu astrológico, e se está tenso lá em cima, está tenso aqui também, né, a gente tem a correspondência de tudo que acontece, né, tem uma conexão, e é como se a gente tivesse aquele momento de respiro. Vênus ingressou em Libra, né? Vênus representa a gente pode, de repente, começar a olhar no meio de notícias que são tão complicadas tão vinculadas à guerra, um espaço para o diálogo, um espaço para harmonia, um espaço para tratados de paz. Pode ser que nesse primeiro momento a gente comece a enxergar, né, uma perspectiva de paz futura, né, com esse ingresso de Vênus em Libra, abrir um pouco de espaço para diplomacia, até porque no dia seguinte, no dia 9 de novembro, a Lua entra em Libra também, e daí a Lua vai fazer uma conjunção com Vênus, então no dia 8 e 9 de novembro são aqueles dias que a gente pode sentir um alívio no meio de toda essa tensão. Bom, depois a gente tem Mercúrio ingressando em Sagitário. Mercúrio sai de Escorpião, ingressa em Sagitário, então Mercúrio em Sagitário é uma posição de debilidade para o planeta, né? Dentro das dignidades e debilidades, é uma posição de menor força para Sagitário, né? Quando ele está em Mercúrio, mas ao mesmo tempo, geralmente, ele está conectado com a questão do otimismo, de tentar enxergar as coisas, do não entender o porquê isso está acontecendo, mas aquele famoso, os coachings adoram isso, né? O para que isso está acontecendo, encontrar um sentido mais filosófico, isso está ligado um aprendizado. Mercúrio, né? Porque Mercúrio ele é a comunicação e Mercúrio também são os nossos pensamentos. Então a gente pode começar a pensar, né, nesse sentido, porque para que as coisas estão acontecendo? É para algo maior, para um bem maior. Aquele papo assim que está mais conectado com a questão de Sagitário. Porém, isso não dura muito, porque Mercúrio ingressa em Sagitário e dele já encontra Saturno, que está em Peixes. Já vai fazer uma quadratura. E quadratura é um aspecto de tensão, sim, né? É um aspecto que são de signos que têm a mesma modalidade, ambos são signos mutáveis, mas que têm naturezas diferentes. Então, Mercúrio está querendo encontrar um sentido mais filosófico nas coisas, naquilo que está acontecendo, até para botar um glitterzinho rosa no que está acontecendo, e daí já encontra a barreira de Saturno, e Saturno representa o quê? Saturno representa a realidade. Então, é como se você tentasse começar a entender as coisas sobre um outro prisma e, de repente, não tem essa, não tem que colocar glitter rosa agora, não tem como enxergar as coisas no sentido mais poliana, o jogo do contente, ver o lado bom das coisas. As coisas são como elas estão tensas, sim, elas vão durar um tempo também dessa forma, e você tem que aprender a navegar, né, nessas águas turbulentas e encontrar uma forma de sobreviver e de viver, de encontrar um sentido, mas não é aquele sentido super otimista, é um sentido real, é um otimismo conectado ao real. E aí, né, é como se encontrasse realmente a barreira da realidade. Bom, daí a gente tem o dia 13 de novembro, a gente vai ter a lua nova de Escorpião. E essa lua nova, até vou pegar minha anotação aqui, ela é uma lua nova que ela é preocupante, né, no sentido astrológico, porque ela está com Sol e Lua juntinhos, né, uma lua nova sempre acontece com Sol e Lua, Sol conjunção com a Lua conjunção com o Sol, e esse Sol está conectado a Marte, né, porque esse Sol, né, e esse Marte, eles vão fazer depois, ainda esse mês, uma conjunção exata, abrindo um novo ciclo de Marte, muito forte, porque é um ciclo de Marte em Escorpião. Vai ser um reset para Marte, né? Vai ser resetar Marte,
em Escorpião, e é um momento muito importante que a gente vai viver daí as consequências dessa nova abertura, desse novo ciclo pelos próximos 2 anos. Mas antes disso, essa lua nova em Escorpião, ela já vai ter esse tom, já vai ter esse cheirinho. E vai ser Sol e Lua em Escorpião, juntinhos com Marte, fazendo uma oposição quase exata com Urano. Então, aí é que o bicho pega, né? Urano, ele é um planeta geracional e ele está ligado ao inesperado, aos rompantes, aquilo que a gente não está percebendo, os movimentos muito rápidos, né? Urano é como se fosse aquele raio da tempestade, sabe? É aquele raio que cai, né? Ele é elétrico, ele está ligado à eletricidade, à tecnologia. Então, essa oposição de Sol e Lua e Marte, quase exata com Urano em Touro, as palavras, né, que vêm é como se fosse assim, explosões, intensidade, atentados, né, são coisas que podem ganhar força, são palavras que podem aparecer, que podem surgir, que podem invadir os nossos noticiários, nessa semana da Lua Nova de Escorpião, lembrando que às vezes não é no dia exato, um dia um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas a gente talvez tenha que lidar com rumos inesperados, com notícias inesperadas, especialmente nessa semana da Lua Nova de Escorpião, porque é uma oposição de Marte com Urano, tende a ser aquilo que a gente não está realmente imaginando pode acontecer, e como Marte é um planeta maléfico, está conectado à questão da guerra, está conectado ao Sol, às figuras de autoridade, e Urano, o inesperado, então é realmente uma lunação bem tensa que acontece no dia 13 de novembro, estou falando de forma coletiva. Depois disso, né, a gente vai ter um Mercúrio sextil com Vênus, então é quase como se fosse ali mais um alento, um alívio, e aqui a gente tem o ponto, né, mais importante do mês, talvez um dos mais importantes, a gente tem um novembro, digamos, bem dramático, digamos assim, que é esse Sol conjunção Marte em Escorpião. Isso vai abrir um novo ciclo para Marte, uma nova direção. E aqui, ó, eu peguei aqui, fiz uma pesquisa, né? A última vez que teve esse Sol conjunção com Marte exata, que é o tal do casime que a gente fala, que é quando Marte vai estar no coração do Sol, porque a conjunção ela acontece, né? Sempre, né? Quando o Sol e Marte estão no mesmo signo, acontece uma conjunção Sol e Marte. Mas uma conjunção Sol e Marte no signo de Escorpião, e ela ainda tendo essa força do casime exata ali, né? Ela aconteceu a última vez nesse século, há 32 anos atrás, em 1991. Ela aconteceu em 1991 e 1959, ou seja, 32 anos atrás e há 64 anos atrás. Ela acontece a cada 32 anos, já deu para sentir o que eu estou querendo dizer aqui, né? Lembra do passo dos planetas. Então, é a abertura, né, de um novo ciclo para Marte, e é um importante ponto, por quê? Porque Marte em Escorpião, eu até falei isso no vídeo que eu falei sobre Marte, vou deixar o card aqui, ele está na sua melhor forma, é o domicílio favorito de Escorpião. É um reset para as energias de Marte, esse novo ciclo que é aberto agora no dia 18 de novembro. E é um ciclo que ele é quase como se fosse assim, um ciclo capaz de sustentar as ações, de sustentar, né, as questões envolvendo Marte no longo prazo. Então, por exemplo, se a gente está numa iminência de uma guerra, não é uma guerra, estou usando o exemplo porque um dos significados de Marte é guerra, é conflito. Se a gente está na iminência de um conflito, não, se é um conflito que está começando ali, lembra que a gente tem ali uma lua nova de Escorpião que ela está bem tensa e a gente já vem de um momento anterior tenso também, é um crescente dessa tensão. Se estoura alguma coisa aqui por volta, né, dessas semanas, a tendência é que isso perdure, que isso dure, que não seja uma coisa que termine rapidamente, né? Porque Escorpião tem o foco e tem a resistência. É um signo ligado à sobrevivência, é um signo fixo, é um signo ligado a resistir. Mesmo nas piores condições, encontra uma forma de sobreviver e de resistir. Ao mesmo tempo, tudo que você fizer, agora falando assim, não falando coletivamente, mas individualmente, se você tem alguma coisa, algum projeto, algo que você
queira iniciar com essa força aqui de Sol conjunção Marte dentro desse ciclo, é algo que você também vai perdurar, que você vai fazer, que você vai sustentar. Pensa que é uma campanha, né? Uma campanha de 2 anos. Não é algo que você vai fazer, uma ação que você faz agora e vê o resultado dela na semana seguinte, no mês seguinte ou amanhã. É uma questão mais ligada a um longo prazo mesmo, uma campanha que tem continuidade. Então, aqui é uma força da continuidade, a força da resistência, a força, né? Se você entrar numa batalha, e agora quando eu estou falando batalha, pode ser realmente um conflito, pode ser uma luta sua, né? Uma vontade de fazer alguma coisa. Marte está ligado a nossas ações também. Então, é uma ação que a tendência é ela ter essa continuidade. Então, é um ciclo bem interessante. O ciclo de Marte, né, em Escorpião representa isso. Se fosse um ciclo de Marte em Áries, seria uma ação mais rápida, mais imediata, porque Áries é um signo cardinal de fogo, mas como é um signo de água fixa, ele tem mais poder de fixar, de determinar, e maior capacidade de resistência e determinação para dar continuidade àquilo que é iniciado nesse ciclo de Sol conjunção Marte. Então, fique atento que para você pode ser um momento astrologicamente bem importante, bem interessante, se você está pensando também em abrir um ciclo, uma nova atitude, aí vai depender do seu mapa, né? Eu não tenho o seu mapa aqui para lhe orientar, mas pode ser bem interessante. Bom, depois a gente tem o Sol ingressando em Sagitário, né? O Sol sai do Escorpião, entra em Sagitário, e o Sol, né, já encontra a barreira de Saturno, já vai fazer uma quadratura com Saturno. Lembra que Mercúrio, né, já encontrou Saturno, já encontrou a barreira da realidade, então agora é o Sol que, né, encontra uma certa barreira, né, daquilo que se apresenta para ele. E logo depois Marte também está ingressando em Sagitário. E Marte também vai quadrar Saturno. E o mês termina, né, com essa mudança de tom, né, porque quando o Sol entra num signo, tem uma mudança de tom, sim. O Sol sai de um signo fixo, entra num signo de fogo mutável, vai fazer muitas quadraturas, né? Faz essa quadratura com Saturno, né? O Sol e Marte vão fazer essa quadratura com Saturno, vão encontrar a barreira da realidade, sim. E depois disso, a gente ainda tem a Lua cheia de Gêmeos, encerrando o mês de novembro. Aí, essa lua cheia de Gêmeos, né, ela é uma oposição de Sol e Lua, terminando esses trânsitos de novembro de 2023, que, como você compreendeu, né, eles já vêm vindo lá de outubro. Então, é uma escalada, né, que vem acontecendo lá desde outubro de 2023, vai ter um momento um ápice um pouco mais dramático agora no mês de novembro, especialmente essa primeira quinzena de novembro. Primeira quinzena, digo assim, os primeiros 20 dias de novembro vão ser mais tensos, com alguns momentos de respiro, especialmente naquela semana do ingresso de Vênus e Libra, e depois a tendência, né, é que a gente comece a enxergar as consequências dos meses de outubro e novembro, as consequências dos acontecimentos e dos fatos que nos atravessaram nos meses de outubro e novembro. Lembrando também uma coisa importante, como Marte vai fazer essa conjunção com o Sol, e depois, né, o Sol ingressa em Sagitário e Marte ingressa em Sagitário também, o que vai acontecer? Marte é um planeta que vai ficar muito tempo sob os raios do Sol ou combusto, a gente não vai enxergar Marte no céu durante um bom tempo, até dezembro. Lembra que eu falei lá no início que o Sol representa as figuras de autoridade também, representam as figuras que estão no poder, as figuras centrais do poder. Essas figuras estão conectadas a Marte, elas estão conectadas à questão de conflito, de guerra, né? Tem um passo que está, né, acontecendo aí desde outubro. Então, o que vai acontecer? Essas figuras de autoridade, o Sol, estão ofuscando Marte, ou estão, né, não estão deixando que a gente perceba, que a gente enxergue quais são as suas ações. Então, a gente às vezes pode estar muito mais focado na figura, na pessoa, ou ser jogado nessa dualidade de lá e cá, de quem está certo, quem está errado, e pensando nas figuras que estão operando o tabuleiro, e a gente não está conseguindo enxergar as intenções desse tabuleiro. O jogo que está sendo jogado, que é Marte, não está, né, sendo
visto, a gente não está conseguindo ter essa visibilidade da estratégia de quem está operando o tabuleiro. E aí, isso é algo, por isso que eu falei, né, que a gente vai ter, talvez só lá em dezembro, quando Marte voltar a ficar visível no céu, que a gente consiga enxergar de fato o que aconteceu. Tá bom? Então, esses são os trânsitos do mês de novembro. Aproveite, deixe seu comentário, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.